Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. É este o primeiro debate quinzenal que, nos termos do regimento do Parlamento, prevê que o Governo, de forma regular, venha ao Parlamento prestar não apenas esclarecimentos, mas colocar também, daquilo que é a sua atividade, o essencial a escrutínio do Parlamento e do país, portanto. Faz precisamente 30 dias que nesta Casa estivemos a defender o programa do Governo. Era muito importante que, antes ainda de agosto e do calendário do próprio Parlamento, se pudesse fazer, ainda que de forma sumária, um balanço do que foi a execução do programa do Governo nestes 30 dias e do que foi a atividade do Governo, praticamente, nestes 40 dias que decorreu desde a sua posse. A expectativa na sociedade portuguesa de que pudéssemos andar depressa para cumprir todas as metas que, num calendário extremamente exigente, estavam compreendidas no memorando de entendimento que assinámos com o Fundo Monetário Internacional e com a União Europeia, era bastante exigente e houve até muitas vozes na sociedade portuguesa que consideraram pouco provável e realizável as metas que estavam inscritas, atendendo a que havia uma mudança de governo e, portanto, que a instalação de um novo governo poderia pôr em causa o atingimento dessas metas. Os que duvidaram da execuibilidade desse calendário, creio que têm hoje razões para perceber que o seu ceticismo não se justificava, não porque as metas não fossem extremamente exigentes, mas porque o Governo e a Administração tudo fizeram para concretizar os calendários que estavam previstos. No nosso entender, é importante que a sociedade portuguesa se sinta inteiramente mobilizada por esse facto. Nós sabemos que estamos a enfrentar uma das maiores transformações de que há memória na sociedade portuguesa. Ela será liderada pelo Governo, mas terá de ser empreendida por todos os portugueses, por toda a sociedade. É muito importante que a sociedade perceba que o Governo não está a baixar os braços, não começou a sua atividade desculpando-se com a herança, não está a resolver todos os dias, adiar as metas que estavam previstas, com o argumento de que, mudando o Governo, teríamos ocasião para discutir novas metas e novas políticas. Optámos, portanto, em todas as linhas, por manter a validade daquilo que tinha sido assinado como compromisso do Estado português. Fizemo-lo no que respeita ao memorando de entendimento, fizemo-lo ainda esta semana no que respeita ao acordo tripartido de concertação social. Estive ontem mesmo com todos os parceiros sociais, a quem transmiti a seguinte posição, anteontem de resto. O Governo, apesar de não ter assinado o acordo tripartido que foi realizado em março passado, assume como seu esse acordo. Se já foi possível encontrar um acordo, não entre todos os parceiros, mas entre um número significativo de parceiros, é em cima desse acordo que nós iremos prosseguir o diálogo social. Tomámos assim como linha de continuidade tudo aquilo que representava compromisso expresso do Estado português, tomado pelo Governo em nome do Estado português. Não nos pusemos, portanto, antes de tudo, a dizer do que é que discordávamos e do que queríamos mudar. Procurámos cumprir o que lá estava registado. Do nosso ponto de vista, o ambicioso objetivo de fazer a reestruturação do Estado, conseguir no setor público administrativo e no setor público indireto, fazer uma reavaliação daquilo que são funções do Estado e, por outro lado, daquilo que deve ser a reforma da despesa, é essencial para podermos voltar, regressar a um caminho de crescimento da economia, de crescimento do emprego e, ao mesmo tempo, de correção das desigualdades e das injustiças sociais.
Sabemos que nem tudo depende, evidentemente, da vontade do Governo nem do país. Todo o condicionamento externo é relevante, mas nunca invocamos o condicionamento externo para a nossa ação. Quero dizer que, tendo participado como Primeiro-Ministro na última Cimeira Europeia, fiquei satisfeito de saber que a União Europeia, se estava a vestir e a resguardar de instrumentos mais poderosos para poder evitar os efeitos de contágio que riscos sistémicos na área financeira poderiam ocasionar no seio da Europa. Sabemos hoje que os juros da dívida que estão a crescer resultam também desse cenário de volatilidade externa. Hoje, a Europa está em condições de se poder resguardar melhor desses efeitos. Mas, qualquer que seja o ambiente externo que rodeie, o contexto externo que rodeie o processo de transformação da sociedade portuguesa, a verdade é que o trabalho que temos de realizar em Portugal tem mérito por si próprio. Aqueles que pensam que, pelo facto de Portugal vir agora a beneficiar de um regime mais favorável, quer no que respeita aos juros, aos prazos de reembolso, às maturidades, portanto, e à carência para o reembolso do empréstimo que foi contraído, não podem confundir essas facilidades com facilidades na pedagogia de austeridade e na execução de austeridade que precisamos fazer dentro do país. Sabemos, portanto, que existe no contexto externo um exacerbamento das nossas dificuldades, mas sempre o dissemos. Esse exacerbamento decorre dos desequilíbrios que nós próprios criamos ao longo de muitos anos no nosso país. E o peso do nosso endividamento externo e do nosso endividamento interno compreende hoje um exercício de austeridade que não tem comparação de há muitas décadas a esta parte. É sobre isso que quero dar conta à Câmara e ao país, na medida em que isso sim depende exatamente da nossa ação, ao contrário do que se passa no contexto externo. A sociedade portuguesa tem vindo a desenvolver de forma exigente uma expectativa contra esse plano de austeridade, de corte, de redução da despesa pública. E o Governo que, pela minha voz, no próprio debate que aqui travámos sobre o programa do Governo, teve a ocasião de dizer aos portugueses que precisaríamos de um contributo adicional no final deste ano para a correção do déficit orçamental. Os portugueses que ouviram da boca do Primeiro-Ministro e do Governo este pedido de sacrifício adicional perguntaram, e bem, o que é que o Governo ia fazer, entretanto, até que os portugueses pudessem contribuir no final do ano com essa sobretaxa extraordinária, o que é que ia o Governo fazer do seu lado para dar o exemplo de que estaria a corrigir a despesa pública. Pois bem, o Governo conseguiu, num tempo que considero recorde, aprovar em Conselho de Ministros não apenas um calendário público a que se submeteu para a elaboração do Orçamento para 2012, através do qual se vinculou antecipadamente a tetos máximos de despesa para o Estado, como iniciou um programa de reestruturação da Administração Central do Estado, o PREMAC, que deverá suprir as falhas gigantescas que nos foram deixadas em Portugal por um programa que foi o PRACE, que não chegou aonde devia ter chegado. Nessa medida, queria dizer, muito sumariamente, que o Conselho de Ministros desta semana fixou um limite global para a despesa pública praticamente equivalente
para ser mais preciso, nominalmente idêntico ao valor de 2007 para todo o Estado. Significa isto que não há, a partir de hoje, mais qualquer margem para dúvida de que, tal como ficou comprometido, 2/3 daquilo que é o esforço de consolidação orçamental será feito do lado da despesa. E será feito através não apenas de reformas profundas ao nível da administração indireta não empresarial, como também da administração empresarial. Sobre isso, não há a mais pequena dúvida, nós não podemos fazer cortes cegos. E essa é a razão porque, instantaneamente, o Governo não cortou os 10% em matéria de despesa primária a que se comprometeu para 2012. Mas o Governo vai ter, já este ano, como já foi publicitado, quer por mim, quer pelo Sr. Ministro das Finanças, de acomodar uma estimativa de desvio para a execução do orçamento que implicará uma reforma ainda mais profunda e antecipada de todo o setor público empresarial e da administração indireta do Estado não empresarial. Isso significa, portanto, que não nos basta fazer melhorar processos, haverá mesmo lugar à extinção de organismos e de organismos com impacto na sociedade portuguesa. Isso significa, portanto, que estamos a iniciar um processo que sabemos que não vai ser pacífico e que não vai ser fácil, mas que é indispensável de assegurar. Ele já começou, a título meramente exemplificativo, em vários setores do Estado. Quero apenas antecipar aqui aquele que foi realizado com a fusão do Instituto Português da Juventude, do Instituto do Desporto de Portugal, da Fundação para o Desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Movi Jovem. Sr. Primeiro-Ministro, queria que terminasse, por favor. Eu vou concluir, Sra. Presidente. Quero apenas dar o exemplo de um setor da área da administração em que não foi preciso esperar pela execução do PREMAC para poder fazer fusões importantes. Mas quero também dar o exemplo, no que respeita ao setor empresarial, da extinção que já assumimos, quer da RAV, que vai transferir todas as suas competências para a REFER, quer também da empresa responsável pelo aeroporto de Beja e pela empresa pública responsável pelo novo aeroporto de Lisboa. Estão extintas estas três instituições. Queria finalmente, Sra. Presidente, e de forma muito sumária, para não exceder largamente o meu tempo, dizer que iniciámos o processo de reforma da legislação laboral, que aprovámos o novo modelo de governação da Caixa Geral de Depósitos, que reatámos o diálogo social na medida em que achamos indispensável produzir a transformação da sociedade portuguesa com base no diálogo. Implementámos a generalização da prescrição eletrónica de medicamentos. Estamos a concluir a implementação da prescrição eletrónica dos meios complementares de diagnóstico. Conseguimos criar em tempo recorde o Conselho das Finanças Públicas, que é matéria que está já no âmbito da apreciação parlamentar, porque o Governo já o transferiu para cá. Eliminámos os direitos especiais de preferência na Portugal Telecom, na EDP e na Galp Energia. Antecipámos o calendário das privatizações. Introduzimos as provas finais de ciclo no 6º ano. Alargámos o número de horas dedicadas ao ensino de português e da matemática no ensino básico. Contribuímos para o reforço e aprofundamento da autonomia financeira das universidades através da proposta de correção da Lei de Enquadramento Orçamental. Iniciámos, com isto termino, Sra. Presidente, o processo de atualização de tarifas nos transportes públicos e iniciámos o processo de transformação e reestruturação das empresas públicas. Vamos apresentar, até ao final desta semana, através do Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, o Programa de Emergência Social e está hoje a ser apresentado pelo Sr. Ministro da Educação as linhas gerais do novo modelo de avaliação a poder praticar nas escolas em Portugal a partir do próximo ano letivo. Com isto concluo, Sra. Presidente e Srs. Deputados, dizendo que nestes 30 dias de execução do programa de Governo é manifesto que o Governo não perdeu tempo.
Mas, Senhora Presidente e senhores deputados, o tempo que precisamos ainda de ganhar é gigantesco. E o esforço, portanto, que todos vamos ter de fazer é um esforço colossal. Muito obrigado.